Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter cada um e cada uma aqui comigo hoje nessa videoaula sobre estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas. Eu sou Leia Camargo, professora e formadora aqui do Instituto Iungo, parceiro do Amazonas desde 2021 na formação continuada de professores, gestores e formadores da rede nos programas Nosso Ensino Médio e Itinerários Amazônicos. Para nossa conversa aqui hoje, a gente vai partir aqui de duas grandes perguntas que nós vamos procurar responder juntas e juntos, né? Eu vou pensando aqui e vocês vão pensando aí, né? Mas de modo a nos orientarmos, né? Quais são as lentes que permeiam a boa conversa que a gente está pensando para hoje. Então, a primeira questão é pensarmos aqui o que são questões essenciais, né? Então, o que é isso que a gente está entendendo como uma questão essencial? Que perspectiva é essa? E, consequentemente, o que nos leva, né, à nossa segunda pergunta é pensarmos aqui juntas e juntos como as questões essenciais podem apoiar o nosso trabalho com as sequências didáticas. Então, é desse lugar aqui de pensar a contribuição, né, e como é que isso de fato vai dialogando com a nossa prática. Então, nesse sentido, para pensarmos sobre essa primeira pergunta, né, o que são questões essenciais, toda a discussão que a gente vai fazer aqui hoje é orientada por esse livro que está aqui, né, no nosso material de apoio, que tem como título Planejamento para a Compreensão. Então, é um livro que vai trazer ali esse bom debate, né, do planejamento que está voltado, que está a serviço das boas compreensões. E esse livro vai problematizar que planejamento é esse e, acima de tudo, que compreensão é essa e quais compreensões, né, a gente quer de fato mobilizar. O que está em jogo quando a gente pensa. E nesse sentido, eu vou pedir para que vocês me acompanhem aqui na tela, que eu trouxe a sequência de um pensamento logo no comecinho e que é uma provocação também que os autores colocam ali no livro, que dialoga muito com a nossa prática, né, com pontos que são importantes para todos nós. Então eles começam ali já fazendo essa provocação, né, essa boa pergunta. Então, o que temos em mente quando dizemos que queremos que nossos alunos compreendam em vez de meramente assimilar e recordar? Acho que essa é uma pergunta que qualquer professor e professora, né, a gente se identifica. Porque tudo que a gente quer, que a gente fala, né, olha, eu não quero que os meus estudantes memorizem, eu não quero que eles só reproduzam, ou que eles saibam responder numa prova e depois aí eles esquecem, eles não sabem mais fazer nada com aquilo. Mas o que de fato, né, no nosso lugar de professor e professora, a gente tem em mente quando a gente traz, né, esse desejo, esse lugar pedagógico, nesse objetivo, essa intencionalidade? O que a gente está colocando ali para pensar acerca dessa compreensão? E o primeiro ponto que os autores trazem aqui no livro é que a gente precisa ter em mente que a compreensão tem várias facetas. A gente não consegue pensar a compreensão no singular. A compreensão é sempre um conjunto, ela é sempre plural, né? E aí eles terminam ali, ó, a compreensão não é um objetivo único, mas uma família de habilidades interrelacionadas, né? Interrelacionais. Ou seja, eles estão já nos convidando, e aqui é o primeiro convite que eu faço para vocês, para a gente pensar aqui o que é compreensão, né? O que a gente coloca ali quando, olha, eu quero que os meus alunos compreendam tal fenômeno, que eles compreendam determinado processo, que eles compreendam os objetos de conhecimento do meu componente. Mas será que há uma única compreensão? Né, eu vou pedir para que cada um e cada uma tome como exemplo um bom fenômeno da sua área, um fenômeno muito importante que você trabalha no componente que você leciona. Será que a compreensão de fato desse fenômeno é uma única só? Tem como a gente pensar nesse fenômeno a partir de um único olhar? Vai ser uma resposta única? Eu tenho certeza que não, porque os fenômenos das nossas áreas, eles estão explicando a vida real, a realidade, seja desde o campo da ciência da natureza, das linguagens, da matemática ou das ciências humanas, mas é desse lugar,
né, que a gente conhece, que a gente de fato quer compreender. E não dá para a gente explicar nenhum fenômeno, nenhum processo do mundo real com uma única resposta, com um único objetivo. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que quando eu pedi para que vocês pensassem aí, né, num grande fenômeno da área e como é que vocês gostariam, né, como é que é possível compreender, vocês foram elencando, ó, tem que saber isso, tem que pensar aquilo, tem que analisar isso, tem que relacionar aquilo. Ou seja, a gente tem que partir, e aqui é o convite que eu faço, que a gente vai entrar numa discussão, e tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de sequências didáticas, de uma família de habilidades que se relacionam, né, que se complementam. Eu gosto muito dessa perspectiva de como essa família de habilidades vão se complementando e a gente forma uma boa constelação. Constelação essa de boas habilidades que, no fundo, dão conta de garantir as aprendizagens essenciais que estão propostas para a educação básica. Então, é desse lugar aqui que a gente está partindo, de uma compreensão, né, para processos, fenômenos, categorias de análise, todo o grande conjunto que a BNCC nos convida a pensar quando ela denomina, né, objetos de conhecimento, que não se restringe somente aos conceitos, e, né, é toda essa gama, num sentido de várias facetas, né? Eu não tenho uma resposta única, não é possível compreendermos os nossos componentes através de um único olhar, de um objetivo único. Então, é de uma compreensão que dialoga com essa família de habilidades, né? Habilidades essas que vão se complementando para que o estudante e a estudante perceba, compreenda a vida real, né? Aquilo que está fora do muro da escola, da sala de aula. Então, para pensarmos aqui, né, os autores trazem aqui uma próxima provocação, né? Quando eles nos convidam a pensar que as questões essenciais, que é o nosso ponto aqui, elas estão partindo, né, desse lugar, elas estão se propondo a ser, então, questões que vão pensar essa compreensão. Ou seja, de modo geral, o que nós estamos chamando aqui de questões essenciais são aquelas grandes perguntas, aquelas boas perguntas que mobilizam as compreensões. Compreensões essas, né, que nós vimos aqui, estão genuinamente ali nesse lugar de uma família de habilidades. Ou seja, as questões essenciais, né, elas são grandes perguntas, boas perguntas, cheias de intencionalidade, porque o que de fato elas propõem ali, o que está em jogo que vai mobilizar essas grandes perguntas, são grandes ideias. E essas perguntas, essas questões essenciais, além de mobilizarem essas grandes ideias, elas destacam essas grandes ideias a serviço de aprendizagens significativas. Ou seja, o que nós estamos chamando aqui, né, do que são questões essenciais, são perguntas que a gente pode, né, elaborar, que levam um tempinho para a gente pensar, que até nós, professores e professoras, quebramos a cabeça, penso, vou, melhoro, né? Mas são boas perguntas, perguntas que vão propor ali todo um processo de mobilização de grandes ideias que estão pautadas, né, a serviço de uma compreensão. Essas questões essenciais, eu vou continuar aqui na leitura para isso que vocês me acompanhem, elas servem, né, como porta de entrada por meio dos quais os aprendizes exploram os conceitos-chave, os temas, teorias, questões e problemas que residem dentro do conteúdo, talvez como nunca antes visto. É por meio do processo de interrogação ativa do conteúdo, partindo de perguntas provocativas, que os alunos aprofundam a sua compreensão. Ou seja, as questões essenciais, elas são boas perguntas, perguntas que são abrangentes o suficiente para mobilizarem grandes ideias essas que vão permitir que os estudantes explorem, pensem ali, dialoguem com conceitos-chave, né, com temas, ou seja, com todos os nossos objetos de conhecimento, mas no diálogo, na relação com a vida real.
e ao mesmo tempo num processo de entender sim os objetos de conhecimento, analisar, mas tudo isso a serviço de uma compreensão. Compreensão essa que nunca é única, nunca é singular, né? Não tem um objetivo único, não vai acontecer de uma única forma. Então, são perguntas que, para que o estudante, a estudante chegue na resposta de forma genuína, ele vai vivenciar todo um percurso que está pautado num processo de questionamento, de investigação, de boa interrogação o tempo todo da realidade relacionado com o seu conteúdo. Ou seja, ele vai olhar aquele conteúdo, mas ele questiona aquele próprio conteúdo o tempo todo à luz de compreensão da realidade, de entender o que aquele objeto de conhecimento, que pode ser um conceito, uma teoria, né, uma grande temática, como é que ele está ali aplicado, vivenciado, como é que, né, ele acontece naquele exemplo real, naquele território. Então, as boas perguntas vão mobilizar jornadas de aprendizagem que permitem que os estudantes e as estudantes, né, aprendam a partir de um processo de questionamento ativo do conteúdo. Então, eles vão sim procurar uma resposta para aquela grande pergunta, mas o processo de procurar uma resposta também é investigativo, também é problematizando a própria realidade no diálogo com os saberes, os conteúdos, os objetivos, né, que a nossa área se propõe, né? Quando a gente olha lá na BNCC, cada área do conhecimento tem os seus próprios objetivos. Então, como é que a gente dá conta desses objetivos, dos objetos de conhecimento, por exemplo, à luz de grandes perguntas que mobilizam as entregas das nossas áreas e que o processo de responder essa pergunta, ele é investigativo de forma genuína, tá na gênese dele, né, esse movimento de questionamento da própria realidade. De modo geral, são perguntas que os estudantes não vão responder com 5 minutos de Google, né, não vão responder com 5 minutos de consulta em algum outro recurso, né, mas é um movimento ativo. E as perguntas, as questões essenciais, né, elas têm como grande objetivo estimular o pensamento, provocar uma investigação, né, muito problemática da realidade nos estudantes e principalmente suscitar mais perguntas, né, perguntas reflexivas que os estudantes trazem e não chegar numa resposta pronta. Pode ser que a grande resposta para essas questões essenciais sejam outras respostas. E é importante que essas questões essenciais sejam amplas o suficiente, porque elas precisam comportar, né, uma quantidade de possibilidades para resposta, porque o que orienta, o que está em jogo, o grande objetivo, né, que a gente espera que os estudantes alcancem ao responder a pergunta essencial que a gente faz, a questão essencial, é a compreensão, e a compreensão tem muitas facetas, né, eles não têm como. Não posso fazer uma pergunta muito fechadinha, porque eu preciso que haja espaço nessa questão essencial para o plural, para aquilo que tem várias facetas, que é a compreensão, que no fundo é o que a gente espera que os estudantes, né, alcancem quando a gente trabalha, quando a gente pensa grandes perguntas, perguntas que orientam, né, para o processo de compreensão. Então, quando a gente pensa, né, quais são as possíveis contribuições, como é que as perguntas essenciais podem apoiar o nosso trabalho com sequências didáticas, a gente pode pensar o seguinte ponto. As perguntas essenciais, elas genuinamente estão pautadas ali em 4 grandes características, né? Elas são emblemáticas das suas áreas, ou seja, elas estão ali, né, elas mobilizam de forma muito forte mesmo as suas áreas de conhecimento, né? Então aqui cada um de nós vai pensar ali as grandes perguntas da sua área, né? Então elas fazem esse movimento, né, de colocar a luz ali daquilo que é genuíno daquela área. Elas dialogam com a vida, elas espelham a vida real. Elas trazem ali, né, o conteúdo que é genuíno, que é muito fundamental do nosso componente. Então, ela vai trazer ali, por exemplo, as grandes entregas da nossa área, o que é fundamental que o estudante aprenda em linguagem, em ciências da natureza, em ciências humanas, em matemática, né, o que a gente precisa garantir no primeiro ano, no segundo, no terceiro, aquilo que é fundamental. E elas engajam um grupo específico e diversificado,
de aprendizes, ou seja, eles não são os mesmos, e aqui esse quarto item para nós é muito importante, porque garante o compromisso com a educação integral, né? Garante que a gente traga esse lugar que é genuíno de cada um e cada uma na sala de aula. Ou seja, de modo geral, a essência das perguntas essenciais é trazer a complexidade da realidade, porque as grandes perguntas essenciais, elas não partem de uma compreensão fragmentada da realidade. Eu não consigo responder grandes perguntas fechado só na caixinha do meu conhecimento, por mais que sim, elas sejam emblemáticas das nossas áreas, né? Tragam ali o que é genuíno de cada um dos nossos componentes, inevitavelmente há sempre um pouco do outro componente. Eu não consigo pensar numa boa resposta só para a geografia que não vai esbarrar na história, na filosofia, na sociologia e assim por diante, né? Então, as perguntas essenciais, elas tornam ali central, né, para o processo de aprendizagem, aquilo que de forma é complexo, aquilo que de forma genuína traz a integração para o movimento, porque ela está dialogando com a realidade, e a realidade é complexa. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, as boas perguntas, as questões essenciais no trabalho com sequências didáticas, a gente está pensando, né, numa compreensão que não é tão simples assim, não é singular, não é única, né? Mas ela é uma conclusão que está inferida ali nos dados, né? Tá pautado, ela não é um dado, ela está no diálogo com os dados, ela tem muitas facetas. É por isso que no trabalho com as questões essenciais e quando a gente trabalha com sequências didáticas também, a descoberta é necessária, ou seja, aquilo que se pareceria com algo, né, que os nossos estudantes poderiam simplesmente aceitar, pensar, reproduzir numa prova, como nenhum e nenhuma de nós aqui gosta, né, ou seja, que ele também poderia dividir por partes, ele vai problematizar aquilo, ou seja, ele vai analisar, ele vai sim entender ali, olha, essa parte, essa e essa, mas eu também vou pegar essas partes, eu vou religar esse conhecimento, eu vou produzir um bom processo de síntese aqui, vou trabalhar nesse movimento de trazer as próprias palavras dos estudantes, como eles entendem, como eles trazem ali os seus repertórios, suas compreensões, para que nessa jornada a verdadeira compreensão aconteça. Ou seja, quando a gente pensa nesse movimento, a gente está pensando num trabalho de sequência didática que está problematizando a realidade, que está convidando que os estudantes olhem para a sua realidade e, a partir dela, eles descubram aquilo que é genuíno das nossas áreas, de uma sequência didática, que, ao olhar para a realidade, né, e problematizá-la, essa sequência didática, o que a gente está tomando como metodologia de análise, dê conta de promover importantes descobertas que mobilize, sim, os objetos de conhecimento, mas que também tragam os pontos de força que os próprios estudantes percebam. E, para isso, um apoio muito importante que a gente tem do nosso trabalho docente é a curadoria. Como é que a gente traz para uma boa sequência didática bons textos, boas imagens, música, né? Como é que a gente pensa uma curadoria a serviço, né, de ajudar nessa jornada para responder essa questão essencial. E para isso a gente vai ouvir aqui um trecho, né, de um relato que o professor Dilson Gomes Nascimento, né, da Escola Estadual Rui Araújo de Manaus deu aqui pra gente. Nós selecionamos um trechinho em que ele conta, né, como é que ele entende a importância da curadoria no trabalho docente. Destacaria para vocês a necessidade de nós nos conhecermos também enquanto um professor orientador. Tá? Aquele professor, né, que sabe fazer ou que ajuda os alunos na curadoria dos conteúdos, na curadoria das referências, para que eles possam encontrar entre tantas fontes, entre tantas informações seguras, informações confiáveis sobre aquilo que eles estão estudando. Que eu possa direcionar os estudantes, considerar também a produção e a circulação de informações e de conhecimentos no mundo em que nós vivemos, né? Que a gente sabe que isso acontece hoje de uma forma muito rápida, muito intensa.
Então, nós não somos os detentores do conhecimento, né, e também não damos conta de tudo que é produzido, na velocidade que é produzido e divulgado em termos de informações e mesmo conhecimentos hoje no mundo. Então, o nosso papel também é um pouco isso, que é fazer esse acompanhamento, esse direcionamento daquilo que os alunos estão estudando. Tá? Agradeço esse papo com vocês, foi muito bom participar dessa conversa com vocês e abraço, boa formação a todos. Bom, como nós acabamos de ouvir aqui o professor Dilson, quando a gente olha, né, para o trabalho com sequências didáticas, a gente inevitavelmente pensa nesse processo que Dilson nos convida aqui. Como é que a gente promove, né, uma boa curadoria que de fato permita que essa sequência didática tenha como objetivo ajudar que os estudantes deem sentido àquilo que eles estão aprendendo, aquilo que está posto ali como jornada de aprendizagem e, acima de tudo, que eles usem esse conhecimento. Um caminho, né, que a gente tem aqui, como o Dilson nos convida a pensar, é essa curadoria docente, e aqui é essa curadoria para um duplo movimento. Uma curadoria que nos ajuda, né, a ganhar esse sentido e esse movimento de aplicação na vida real, mas também essa curadoria, aqui o convite é para pensarmos o quanto ela é potente como um bom percurso para ajudar o estudante a compreender o que eu quero a partir daquilo que eu pus na questão essencial. Né? A partir da grande compreensão, e sempre lembrando que a compreensão aqui tem uma família de habilidades, né? Ela não é única, eu estou dizendo a compreensão como objeto e não como única resposta, né? Mas como é que a gente pensa ali, então, uma boa curadoria que sim, vai nos ajudar nesse trabalho com sequência didática, né? Que a jornada ali seja de fato cheia de sentido, que os estudantes consigam usar e que eles também percebam, né, o quanto essa curadoria dialoga, tá nesse movimento dialético a serviço de essa compreensão maior, né, que é sim plural, tem várias facetas que a gente está propondo no trabalho, né, com questões essenciais, ou seja, como é que eu penso uma sequência didática que está orientada para a compreensão das nossas áreas, dos objetos de conhecimento que são importantes, né, como é que eu seleciono ali, na sequência didática eu vou pensar essa 4 objetos de conhecimento aqui, vou dialogar com essas habilidades. Como é que eu penso uma grande pergunta que mobiliza o que eu estou propondo como jornada ali nesse movimento, né? Como é que eu penso uma boa pergunta que traz essa proposta aqui com força, né? Que nos convida. E um caminho é essa curadoria docente, porque essa curadoria também nos ajuda a pensar ali o tempo todo, né, quais são as boas intencionalidades pedagógicas que a gente quer garantir. Quando nós pensamos ali uma pergunta essencial, ela não é a pergunta pela pergunta, ela é a serviço de compreender a realidade, né? Uma pergunta que mobiliza grandes compreensões, mas essas compreensões são todas para explicar a realidade. Realidade essa que é muito complexa, né? E que a gente não explica de modo fragmentado. Então, a curadoria também nos ajuda aí o tempo todo garantindo essa boa intencionalidade pedagógica, né? Daquilo que a gente entende que é fundamental que os estudantes vivenciem ao longo dessa sequência didática. E agora, eu convidei cada um dos meus colegas e das minhas colegas aqui, professores especialistas de área, para pensar, né, como que cada área do conhecimento pode fazer um exercício para responder uma pergunta essencial à luz, né, das grandes entregas da sua área, daquilo que de fato é muito importante, aquilo que é emblemático da sua área, aquilo que traz com força os objetos de conhecimento, assim como uma família de habilidades de cada componente. Eu fiz aqui um exercício de uma pergunta essencial, né? E eu também convido você, professor e professora, para pensar que jornada você iria propor de sequência didática que os estudantes pudessem, né, vivenciar para responder essa pergunta. E o exercício seria pensarmos aqui como as juventudes, o território e os saberes amazônidas podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático, né? Então,
Percebam que a pergunta é abrangente o suficiente, mobiliza grandes compreensões das áreas, né? E aí cada área vai trazer o que é genuíno, o que é importante, o que é emblemático, para a gente pensar aquilo que está na vida real, por exemplo, o contexto climático. Né? Então, essa é a natureza aqui, né, do que é uma pergunta essencial. Aqui é um caminho, uma possibilidade que eu fiz, né? Mas agora os professores especialistas e as professoras especialistas vão pensar nas suas áreas de conhecimento, né, uma sequência didática que responda a uma boa pergunta, que dê conta de pensar uma sequência didática que está orientada para fornecer ali uma jornada de aprendizagem que o estudante perceba ali, né, que ele vivencie essa compreensão a partir de várias facetas. Então, como é que eu quero que eles entendam o atual contexto climático pensando todos esses pontos. Um bom trabalho na área. Olá, professora, olá, professor. Seja bem-vindo aqui agora na nossa conversa com foco na área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Então, a gente veio nessa conversa, né, nessa videoaula, que está pensando sobre as estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas, né? Então, a gente fez esse panorama, essa discussão um pouco mais contextualizada do processo, e agora aqui, né, a gente ficou com esse exercício em comum para todas as áreas, pensarmos juntas e juntos, né, sobre uma questão essencial, né, uma pergunta essencial aí que cada área pode tentar responder de acordo com os objetos de conhecimento, né, dialogando com o documento de repriorização curricular, ou seja, colocando ali na centralidade os grandes objetos de conhecimento, as entregas que cada área precisa fazer. Então, para nós, né, aqui para a área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, a gente tem que pensar os seguintes pontos. Vamos retomar aqui a nossa pergunta, né? Então, o exercício proposto era termos como essa pergunta essencial, né? Pergunta essencial, que é aquela, né, que tem como objetivo estimular o pensamento, provocar, suscitar ali uma boa jornada de investigação por parte dos estudantes, das estudantes, né? E principalmente uma pergunta que, enquanto os estudantes e as estudantes percorrem uma jornada de aprendizagem para tentar respondê-la, essa jornada suscita outras perguntas, né? Uma investigação que não tem fim por si só, e que, acima de tudo, ela promove boas compreensões, né? A gente olhou para o que a gente está entendendo como essas boas compreensões, né? Ou seja, aquela que não tem uma resposta pronta, não vai ter uma única resposta que contempla essa questão essencial, porque essa questão essencial está falando da realidade. E a realidade não pode ser explicada por uma única resposta, de uma única forma. Então, é desse lugar que a gente está pensando essa pergunta aqui, né? Ou seja, como as juventudes, o território e os saberes amazônidas podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático. Então, aqui, já queria começar contando para vocês que eu fiz um exercício de um possível caminho dentre muitos e muitos possíveis para pensar uma sequência didática que o estudante e a estudante poderia vivenciar para chegar em boas compreensões sobre essa pergunta e suscitar outras perguntas, né, atendendo aí, caracterizando esse bom processo do que é, de fato, uma pergunta essencial, uma questão essencial. Então, novamente, aqui não é a única forma, é um modelo. A gente vai tomar como ponto, né, que estrutura o nosso diálogo o documento de repriorização curricular, então é ele que vai centralizar aqui, né, toda a nossa organização, é ele que vai nos orientar em termos de currículo. Então é esse movimento que está aqui. Mas já começo fazendo o convite para que cada um e cada uma pense aí que jornada gostaria que fosse essa de aprendizagem dos estudantes, né? Como você, professor e professora, pensaria uma sequência didática para promover compreensões sobre essa pergunta. Então, aqui é só um exercício possível, não é o único, tá? Bom, então, para a gente começar, a gente tem que mapear aqui, o exercício que eu fiz é tentar promover aqui um pequeno mapeamento de como nós orientaríamos essa pergunta, porque ela é muito ampla, ela permite muitas compreensões, mas a gente também precisa fazer boas escolhas curriculares
para que a gente saiba aonde está a nossa intencionalidade pedagógica, ou seja, o que eu quero garantir, o que é importante garantir que os estudantes e as estudantes vivenciem, né, ao longo dessa sequência didática que eu estou propondo. Então, olhando para o documento de repriorização curricular, eu fiz uma seleção para cada componente. É claro que outras são possíveis, né? Aqui é só trazendo um olhar. A proposta é a mesma, e aí o que vai garantir? Bom, qual é a minha intencionalidade como professor ou professora de história, de sociologia, de geografia ou de filosofia? A habilidade que está proposta aqui, né? Vocês vão ver que o exercício é o mesmo para todos os componentes, até porque estamos todos na mesma área de conhecimento, mas a intencionalidade, ou seja, o foco, né, ali onde eu vou garantir a boa mediação, né, que eu vou garantir o processo ali de o que de fato vai acontecer em termos de detalhes daquela aprendizagem, é a habilidade de cada componente. Então, partindo primeiro do componente de história, a gente teria ali, né, como eixo de aprendizagem ou unidade temática, a proposta de trabalharmos com identidade, diversidade e equidade, né? E aqui nós traremos como foco a pergunta que está em jogo ali, ou seja, os objetos de conhecimento que estão naquela pergunta. Teríamos, né, de acordo com o documento de repriorização curricular, os objetos de conhecimento, e aqui nós traremos como foco desigualdade social no Brasil e no Amazonas, história do racismo no Brasil e no Amazonas, e discriminação, segregação e exclusão social. E o foco aqui seríamos olhar para esse objeto de conhecimento de história do racismo no Brasil e no Amazonas, trazendo, né, como centralidade o racismo ambiental. E a grande habilidade que vai nortear a sequência didática que a gente vai olhar o componente de história é a habilidade 502, que traz como foco ali, né, analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores e condutas que vão desnaturalizando e problematizando essas formas de desigualdade, de preconceito, de intolerância, né, e o que de fato a gente consegue identificar para a promoção dos direitos humanos, da solidariedade, de uma sociedade mais igualitária. Ou seja, é o cotidiano dos estudantes que está em jogo para o trabalho com esse eixo de aprendizagem e esses objetos de conhecimento para o componente de história. Para o componente de sociologia, nós continuamos ali, né, com o eixo temático, a unidade temática de identidade, diversidade e equidade, e nós traríamos ali para o centro, né, dos objetos de conhecimento as noções de direitos humanos, cidadania, os processos de disputa social e política, né, entre os diferentes grupos, e ali uma problematização e também desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito e discriminação. E aqui a gente vai olhar para o foco ambiental. E a habilidade também é a 502, que permeia essa boa discussão aqui. Então, a mesma habilidade que orienta sociologia, história, que a gente acabou de ver, também vai orientar a sociologia aqui, ou seja, a vida cotidiana, né, no sentido da gente analisar ali essa vida cotidiana e, acima de tudo, promover esse processo, né, de problematização e identificar o que há de potência, né, para a gente promover um outro movimento que não esse que está ali no centro da problematização. Para o componente de geografia, a gente teria como eixo de aprendizagem, né, ali, pensamento, crença e ciências. Teríamos como processo os objetos de conhecimento de conflitos de ordem ambiental em nível mundial, nacional e local, né, que tem tudo a ver com a nossa pergunta essencial. E a habilidade que está em jogo é a habilidade 102, que tem ali como proposta identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais das matrizes conceituais, né? E ali ele traz uma série de conceitos esses como racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, né? Avaliando criticamente esse movimento e comparando as diferentes narrativas que contemplam os agentes, ou seja, para o componente de geografia, é a produção e a reprodução do espaço que vai permear essa habilidade, né? Ou seja, é uma habilidade que precisa dar conta, né, de olhar o espaço e entender como ele se produz e se reproduz. E nesse espaço, seus fenômenos e processos. Para o componente de filosofia, nós teríamos o eixo de aprendizagem, unidade temática, economia e trabalho.
nós trabalharíamos ali, né, os objetos de conhecimento, economia, capital, produção, de desenvolvimento, problemas urbanos. Aí ele traz ali uma série, né, que ele vai destacar do que seriam esses problemas, e nós teríamos como foco ali a questão da moradia, do trabalho, porque isso permeia muito do que a gente está discutindo nessa pergunta central, né? Não que todos não estejam, assim como direitos humanos, desigualdade, né? Então, os objetos que se encaixam nessa proposta. E a habilidade que vai permear ali, que vai nortear o componente de filosofia, a habilidade 401, que tem ali como proposta identificar e analisar, né, as relações entre os sujeitos, grupos e classes sociais e sociedades de culturas distintas, né, olhando ali para essas transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo dos diferentes espaços, né, e diferentes contextos. Então, é como é que a gente identifica e analisa essa vida, né, e ao mesmo tempo esses sujeitos e relações que se constituem ali nesse território que os estudantes estão inseridos. Então é esse o movimento, né? Então a jornada é a mesma para todos os componentes, então nós teríamos aí todos os componentes participando, né, da mesma jornada que a gente vai olhar agora. Que sequência didática seria essa? Mas a entrada de cada componente seria, então, de acordo com cada uma dessas unidades temáticas, os objetos de conhecimento e, acima de tudo, a habilidade que vai nortear, ou seja, que habilidade é essa que vai garantir a minha intencionalidade pedagógica. É uma intencionalidade que eu vou promover com mais detalhe as atividades que ajudam na identificação, na análise, né, na compreensão, na contextualização, na identificação, onde é que está, né, como esse verbo nos ajuda a pensar as boas ações, as boas propostas que precisam acontecer ao longo da jornada. Bom, então a proposta para a gente olhar para essa pergunta, né, ou seja, como as juventudes, o território, os saberes amazônicos podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático, seria uma adaptação de um estudo de caso, né? E por que a gente está pensando aqui em termos de adaptação? Porque estamos num contexto, né, sensível, em que a gente está no assíncrono com grande parte dos estudantes, então a gente precisa pensar em metodologias que dialoguem com esse movimento. A gente tomou como base aqui esse livro, A Sala de Aula Inovadora, em que os autores trazem ali diferentes pontos do que é importante garantirmos nas nossas aulas quando pensamos em estudo de caso, e a gente fez adaptações aqui para pensar a nossa área. Então, de modo geral, o que é importante a gente já pensar? Os autores trazem aqui que um estudo de caso, ele precisa propor uma jornada em que os estudantes tentem resolver um desafio e problemas com base em casos concretos. No nosso caso, o que é esse desafio e esse problema? A pergunta essencial. Toda pergunta essencial, como a gente viu anteriormente, ela promove essa boa investigação da realidade, né? Ela parte de uma grande questão a ser respondida, que vem aí no diálogo com aquilo que de fato acontece na vida dos estudantes. E é importante que no estudo de casos, os estudantes elaborem síntese, explicações, tabelas, gráficos, entre outros, ou seja, que os estudantes trabalhem com bons registros e registros esses que não tenham um único formato, né? Ou seja, eu não vou escrever só um texto, só um resumo, mas como eu vou convidando os estudantes e vou propiciando diferentes formas de registros ao longo dessa jornada de aprendizagem. Então é desse bom movimento que o estudo de caso precisa partir, precisa garantir. E o que os autores trazem aqui que para nós é muito importante pensarmos? Que um bom estudo de caso, ele não apresenta uma resposta única. Ou seja, ele trabalha com compreensões, com as grandes compreensões, assim como as perguntas essenciais. Nós também já vimos isso anteriormente. As perguntas essenciais, elas promovem boas compreensões e é sempre no plural, não há única resposta, né? Ela não comporta uma única estrutura. Então é desse lugar, né, das múltiplas compreensões que o estudo de caso precisa partir. Então, na prática, o que a gente poderia fazer? Nós partiríamos de uma boa curadoria docente e discente também, ou seja, nós começaríamos o movimento propondo que os estudantes e as estudantes fizessem, né, uma boa navegação, uma imersão
num processo de conhecer diferentes fontes, né, diferentes formas de linguagem para pensar essa pergunta essencial. Eu fiz aqui uma pequena curadoria. Quando vocês receberem esse material, todos os links aqui, os itens indicados estão linkados, vocês vão poder conhecer se vocês tiverem curiosidade. Então, eles vão olhar ali, né, conhecer diferentes repertórios, diferentes pontos de vista, e aí a gente vai garantindo as intencionalidades à luz da nossa área, dos objetos de conhecimento que a gente quer mobilizar em diálogo com as habilidades. Então aqui eles vão ter o podcast, vão ter um podcast de boas conversas, um outro mais jornalístico, vão olhar para diferentes reportagens com diferentes linguagens, olhar para artigo científico. Então eles vão entrar nesse movimento de uma boa curadoria, né, aumentar ali o seu repertório, dialogando com saberes já existentes. E a gente também abre espaço para que eles tragam a sua curadoria. Para além do que nós, professores e professoras, destacamos ali, o que os estudantes e as estudantes gostariam de propor, né, que nós, como professores e professoras, também tenhamos acesso, saibamos, e que a turma também, né, conheça, tenha acesso. Então, a gente abre para que esse movimento de curadoria não seja centralizado em nós, né, a gente parte dessa curadoria como esse movimento inicial, mas entendendo que essa curadoria não está pronta. Também há espaço para uma curadoria que venha das juventudes e os teus desejos. A partir disso, nós olharíamos para aquela questão essencial, organizando a jornada de aprendizagem. Ou seja, como ela é uma pergunta complexa, com diferentes compreensões, considerando o atual contexto, para a gente garantir um percurso didático aqui, né, para a gente facilitar e pensar num processo de didática dessa sequência didática, nós poderíamos fazer o seguinte exercício, mas reforço que é uma ideia aqui, professor, professora, sinta-se à vontade para pensar aí o que mais dialoga com a sua turma e com as suas aulas. Então, nós olharíamos ali para essa pergunta, organizando em termos didáticos da seguinte forma: juventude, território, saberes amazônicos poderiam ser compreendidos como 3 categorias de análise, ou seja, juventudes, categoria de análise 1, território, categoria de análise 2 e saberes amazônicos, categoria de análise 3. Cada estudante vai escolher a categoria de análise que ele quer se debruçar, o que ela quer se debruçar, ou seja, como as juventudes podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático, como o território pode nos ajudar, ou como saberes amazônicos. Então, cada estudante tem ali uma categoria específica de análise. O verbo que vai orientar ali toda a nossa prática, independente do nosso componente, é o de compreender, né? Então, a gente precisa promover uma boa compreensão. Para dar conta disso, cada componente tem a sua habilidade lá e seus objetos de conhecimento. E para todos, como recorte temático, o contexto climático, né? Então, desse bom movimento que partiríamos aqui. Então, para fazer tudo isso, qual seria a jornada? Independente da categoria de análise, né? Se o estudante vai focar ali nas juventudes, no território, nos saberes amazônicos, qual seria a jornada aqui de aprendizagem? Então, primeiro, cada estudante, depois daquele movimento de imersão, de bom mergulho em boas fontes, né, dele já ter pensado ali um bom repertório para essa questão, ele vai escolher qual é ali o foco de análise, qual é a categoria que ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar com juventudes, com territórios ou com saberes amazônicos, né? Qual é o foco que ele quer dar? E por que aqui é importante? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nesse recorte das categorias, quando a gente pensa nas juventudes, quais juventudes, por exemplo, já estão promovendo organizações para pensar o contexto climático? O que a juventude tem dito sobre o contexto climático? Há organizações ou não de jovens, de coletivos juvenis que estão pensando esse processo? Se sim, o que estão dizendo? Né? Se não, por que não? O que será que tem aí? Quando a gente pensa no território, por exemplo, quais movimentos o território tem no sentido de cooperativas, associações, boas ideias que já estão sendo colocadas em prática, que nos ajudam a pensar, né, o que o território tem vivido. Aqui a questão do território também tem uma outra abordagem que a gente pode pensar, por exemplo, como o contexto climático é o mesmo para o território dessa escola?
Será que toda parte do território da escola está vivendo exatamente o mesmo contexto? Será que os territórios não têm pontos importantes para contar também, para nos ajudar a compreender esse contexto macro? E quando a gente pensa nos saberes amazônicos, como é que a gente pode pensar esse contexto à luz dos saberes tradicionais? Ou seja, dos ribeirinhos, dos castanheiros, açaizeiros, né, de todos os povos indígenas, quilombolas. Como é que a gente pode pensar isso, né, para compreender o atual contexto? Então, essa categoria de análise, ela promove ali perspectivas diferentes que vão nos ajudar a trazer essa concretude do estudo de caso, mesmo que adaptado, né, desse bom lugar. Em seguida, os estudantes e as estudantes fariam ali um mapa mental, né, colocando ali um bom levantamento inicial do seu repertório, que já vai ajudando a formar as primeiras, né, ideias para a compreensão dessa pergunta, e acima de tudo eles já vão elaborando hipóteses que podem ser sobre a causa, olha, quais são as possíveis causas do que eu já estou mapeando aqui, ou quais são possíveis soluções para o que eu estou mapeando aqui. E por que aqui a hipótese é uma coisa importante para nós? Porque repertoriar o estudante para ele ser capaz e ela ser capaz de elaborar boas hipóteses é uma entrega fundamental que está prevista na BNCC para a área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas no ensino médio. Independente do nosso componente, se estamos na primeira, na segunda ou na terceira série, essa é uma entrega que a área precisa fazer. Então aqui a gente garantiria essa entrega da área. E esse mapa mental pode ser numa folha, que o estudante tira uma foto, né? Ele já pode fazer com algum recurso de texto, movimentando caixas ou num recurso de slides. Pode ser num aplicativo que ele consiga, tem vários aplicativos e sites hoje em que já dá para fazer mapa mental. Então ele pode fazer de acordo com aquilo que for possível na realidade dele. E em seguida, os estudantes e as estudantes iriam para um estudo dirigido, ou seja, a partir de boas perguntas que você, professor e professora, vai desenvolver, né, para cada uma das categorias. Então, 3 perguntas ali para quem está olhando juventudes, 3 perguntas para quem está olhando território e 3 perguntas para quem está olhando saberes amazônidas. Né, eles iriam ali para esse bom aprofundamento, né, para colocar essa boa análise do que eles estão ali já movimentando de repertório e procurar outras fontes, né, esse momento aqui também precisa suscitar a procura de outras fontes de aprofundamento. Em seguida, eles vão para um levantamento de dados que está relacionado ao campo ou uma pesquisa. Aqui, a gente pode adaptar ao campo, né? Então, por exemplo, quem está lá em juventudes, né? Dá para entrevistar um coletivo de jovens ou que os próprios jovens da escola têm a dizer, mandar um e-mail, né, para um coletivo de jovens que possa ter interesse em contar ali. Quem está olhando para território, talvez uma liderança desse território, talvez um professor da própria escola ou alguma cooperativa, alguma associação. Quem está olhando para saberes amazônidas, também uma liderança, a própria família, os vizinhos, a comunidade que está em volta. Então a gente consegue fazer um campo, claro, adaptado, mas a gente consegue fazer e aí a gente vai trabalhando esses dados, né? Esse levantamento também aí comporta esse momento da gente trabalhar esses dados, tornar o quantitativo qualitativo, né? E em seguida, eles produziriam ali uma boa análise de tudo que eles levantaram, né? Ou seja, como é que eles já vão trazendo compreensões para aquela pergunta à luz da sua categoria de análise, e eles produziriam uma síntese criativa. Essa síntese pode ser em formato de uma música, de uma poesia, de um desenho, de uma história em quadrinhos, de uma facilitação gráfica, né? Então, ou seja, de uma pintura, da forma como o estudante gosta e se sente à vontade, né, e traz ali as suas pertenças de forma criativa, para que ele não fique só na escrita formal e tradicional das nossas áreas, mas para que esse estudo de caso também abra espaço para que o estudante, a estudante traga o seu processo criativo ali, né, para que ele traga esse movimento de síntese à luz da sua criatividade. Depois eles fariam um compartilhamento dessas produções com lentes para leitura, ou seja, cada estudante mostra ali, né, compila tudo o que fez de jornada de aprendizagem e elabora uma simples pergunta, né, uma pergunta menor que cada estudante vai navegar ali, conhecer
pelo trabalho do outro, mas que ele consiga responder. Então eu estou olhando o trabalho de uma amiga ou de um amigo e eu vou conseguir responder essa pergunta mais simples, uma pergunta menor que está ali, ou seja, os estudantes vão olhar os trabalhos um dos outros com boas lentes já, né, do que está em jogo ali, do que é importante que se compreenda. E por último, a própria turma faria um quadro síntese com as compreensões sobre a pergunta essencial para todos, né? Ali nós teríamos um quadro síntese que traria, né, todo o que é importante sobre os saberes amazônidas, sobre os territórios e sobre as juventudes para a compreensão do atual contexto climático. Esse quadro síntese pode ser em formato de post-it online, pode ser cada estudante escreve um pedaço de um texto, num tópico, pode ser cada estudante põe um slide, depende do recurso que a gente tem disponível. E toda essa jornada, toda essa produção aqui, todas essas etapas, aconteceriam com registros num ambiente ou numa ferramenta virtual. Pode ser numa nuvem, como o Google Drive, pode ser num aplicativo, por exemplo, como de conversa, como o WhatsApp, que a gente vai registrando ali as etapas, vai compartilhando, vai mantendo, né, ali, registrando essas produções. E desse movimento a gente vai conseguindo trazer essa pergunta essencial para a prática e, ao mesmo tempo, garantindo os bons registros para a gente pensar ali também nas boas evidências de aprendizagem. Bom, esse seria, então, um exercício possível. Reforço aqui o convite para que você, professor e professora, elabore uma sequência didática que dialoga melhor com a sua realidade. Aqui é um exercício de inspiração, né, que você pega aqui elementos, propostas que se você acha que, né, funcionam porque você entende que é importante para a sua turma, para o seu contexto e que tenha feito sentido para cada um e cada uma. Eu convido você a responder, né, as nossas perguntas. A gente tem um formulário aqui para nos ajudar a compor os momentos, então eu peço que você nos ajude nesse momento, responda aqui o formulário, tem um QR Code na tela. Muito obrigado, uma boa produção. Eu vejo vocês numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Olá, professor, olá, professora. Bem-vindo de volta nessa videoaula. Depois dessa conversa, né, tão incrível, tão gostosa, né, dos nossos colegas de área, cada colega aqui trazendo o seu olhar, os seus processos de autoria e criação docente, né, ou seja, como cada colega especialista de área pensa aí o trabalho com as questões essenciais para a sua área, ou seja, como é que linguagem, ciências da natureza, matemática e humanas podem trabalhar ali, né, as grandes categorias de análise, as entregas da área, a partir das questões essenciais e as potencialidades dessas questões essenciais, ou seja, como que essas questões essenciais podem de fato, né, construir caminhos para que os estudantes e as estudantes tragam seus repertórios, suas compreensões, dialoguem, né, ali com o seu território, tragam suas territorialidades, ou seja, né, como é que genuinamente o estudante se vê naquele processo e, acima de tudo, como as questões essenciais podem nos ajudar a pensar jornadas de aprendizagem que são verdadeiramente problematizadoras, que os estudantes não vão conseguir responder em 5 minutos da internet, né, e que não estão ali dadas como prontas, que exigem esse bom movimento de pesquisa, de curadoria, de problematização, de compreensão, de análise, identificação, enfim, são muitos verbos que podem permear e nos ajudar nesse processo. Então fica aqui o convite para você, professor e professora, pensar as questões essenciais que compõem aí o seu trabalho com sequência didática e como essas questões essenciais podem garantir também os processos da sua autoria e criação docente. Espero que o trabalho seja proveitoso, seja gostoso e vejo vocês numa próxima videoaula. Muito obrigado, participem da nossa avaliação, né? Vai ter aqui na tela um QR Code disponível, então fica o convite para que você nos ajude aqui a pensar essa formação, a compor esse momento conosco. Muito obrigada, até uma próxima!